Boas-vindas a essa aula de hoje e eu vou falar sobre um tema aqui mais profundo, mais reflexível, mas que vai te dar um direcionamento muito importante quando a gente fala em estudos para magistratura. Quando eu comecei a estudar para concurso, a gente tinha apenas dois cursos ou três para magistratura, né? Os principais eram Damásio, na verdade os únicos, né? Era Damásio, era o Centro de Estudos Renato Saraiva e era LFG, provavelmente. Tinha alguns mais específicos, por exemplo, tinha o Gente, que era da Magistratura do Trabalho, que era mais para discursiva e sentença, não era um lugar onde você conseguia formar sua base. A gente tinha poucas opções e ninguém falava muito sobre como estudar. Então, que acontecia? Eu comprei cursos, eu não fiz cursos, né, inteiros, mas eu comprei cursos. Não segui nem 5% de nenhum. Então, logo que eu comecei, eu comprei, né, um curso lá, era 1.500, R$ 2.000 na época, 2014, isso a gente está falando. E aí você tem acesso às 200, 300, 400 horas aula, não lembro. Isso a gente vê hoje em dia também, essa carga horária, né? Só que ninguém explicava como estudar. Então eu não tinha nenhuma linha de lei seca. Eu não tinha nenhuma linha de jurisprudência para estudar. Eu tinha as aulas e alguns professores disponibilizavam, além das aulas, um PDF para complementar alguma coisa ali, mas muito pouco sobre lei, né? Então, como que você aprendia a estudar na época? Você aprendia por relatos de quem foi aprovado. A pessoa, quando é aprovada, ela tem uma mistura de duas coisas: a euforia por ser aprovado e aquela necessidade, aquela vontade de como que eu posso dizer? De compartilhar o que estudou, as dicas ali de estudos. Então, eu mergulhava nisso aí, ia lendo e fazia o filtro do que funcionava para mim e do que não funcionava. Então foi aí que eu tive a ideia de estudar doutrina, mas também estudar lei seca, que o estudo é, é, ele tem que ter essa variação de estímulos, porque ah, isso pegando uma partezinha, um fragmentozinho para montar um quebra-cabeça no final. Mas o que eu quero dizer, o principal é que antes a gente não tinha informação. A gente era muito difícil buscar uma informação. Hoje é o contrário, né? Então a gente tem uma constatação de dois problemas principais que acontecia na época e que acontece ainda hoje, que é a falta de o primeiro problema principal, primeiro grande defeito que a gente tem nos cursos e nos concurseiros é que a gente tem pouca informação. A gente tinha na época pouca informação de como estudar. Hoje é o contrário. A gente tem um excesso de informação. Então toda hora a gente é bombardeado com informações. Então ou a gente perde uma informação importante, ou a gente tem tanta coisa que a gente não consegue filtrar uma informação quando ela aparece. Então a gente está tão saturado que a gente não consegue entender o que é uma informação boa e o que é uma informação ruim. Então, esse problema da falta de informação, ele é um problema grave. Porque, assim, quando você entende o que você precisa fazer no estudo, e ninguém vai entender 100% do que precisa fazer, do que precisa fazer. Você não precisa entender 100%, mas você precisa ter uma linha de raciocínio, uma linha onde começa e onde termina seus estudos. Para mim, por exemplo, eu sabia que para mim não ia valer a pena eu ficar pegando o ponto do edital e pegar lá minhas doutrinas, os PDFs, tudo que eu tinha e ficar casando. Esse ponto é aqui, esse ponto é ali. Porque na minha cabeça não fazia sentido perder esse tempo. Então eu sabia que eu tinha que compensar essa falta de organização com o volume. Então eu não tinha uma meta. Por exemplo, eu pegava o dia tal,
Eu pegava o dia tal e estudar fontes de direito do trabalho, e eu tinha que estudar aquilo lá. E no mesmo dia eu tinha que estudar eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais e artigos 1 a 10 do CPC. Mais ou menos como você vai ver na tela aqui, ó. Deixa eu ver se... Mais ou menos como você vai ver na tela. Isso aqui é que as metas estão atrasadas, mas esse aluno é um aluno teste, né, da plataforma. Então, não, para mim, não fazia sentido eu, Ricardo, perder tempo montando isso. Porque eu ia, na minha cabeça, e hoje eu me arrependo um pouco disso, mas na minha cabeça, se eu perdesse 2, 3 dias, uma semana fazendo isso, eu ia perder 2, 3 dias ou uma semana de estudos. Então, o que eu pensei? Eu tenho que compensar isso com o volume. O que quer dizer compensar isso com o volume? Quer dizer que eu vou ter que imprimir um ritmo de estudos um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais alto, para eu poder compensar essa imprecisão, vamos dizer assim, em relação ao edital. Então eu sabia o que eu precisava fazer. Eu separei o material, uma sinopse aqui, uma doutrina ali, eu tinha que esgotar aquilo ali. E aí eu tinha dias, eu colocava um dia para direito do trabalho, eu não tinha isso aqui, ó, eu vou estudar tal assunto. Não, eu tinha uma coisa um pouquinho diferente. Eu tinha só um dia para isso. Segunda é direito do trabalho constitucional, terça é processo do trabalho e civil, quarta é processo civil e administrativo, e aí ia fazendo o calendário assim. E eu não tinha os temas que eu ia estudar dentro das disciplinas. Então, o que eu precisava fazer para compensar essa falta de organização? Ler o máximo, avançar ao máximo nas doutrinas, PDFs, nas sinopses, que eu conseguisse. O máximo. Funcionava como um relógio? Não. No começo eu sempre trabalhei, né, do início até o fim, mas no começo eu trabalhava o período inteiro, manhã e tarde, e estudava à noite. Depois eu comecei a ficar bem na advocacia, comecei a me dar bem e conseguia fazer em 5 horinhas ali. Então chegava 1 hora da tarde, saía 6 horas da tarde do escritório, estudava pela manhã. Tinha dias que, quando eu estudava pela manhã principalmente, que eu precisava, tinha uma audiência marcada para uma manhã e eu precisava não estudar aquele dia, e aí eu fazia audiência e ficava naquela ansiedade, eu vou voltar para casa e voltar a estudar, será que vai dar tempo, a pauta vai atrasar e assim vai, né? Então essas coisas aconteciam, não aconteciam de uma forma redonda. E aí o que acontecia naturalmente? Que aquele dia que eu era uma quarta-feira e eu tinha que estudar processo civil e administrativo e eu não estudei, ou eu tentava encaixar de alguma forma ou eu não estudava. Eu ficava uma semana sem estudar processo civil e administrativo. E isso era ruim, porque quando eu voltava na quarta seguinte, né, eu estava sem ritmo naquelas matérias, vamos dizer assim. Então, mas ainda assim, o que eu fazia? Eu sabia o que tinha acontecido, então eu teria que compensar um pouco a mais. Eu fiquei uma quarta sem estudar, eu vou ter que ou pegar mais meia hora, 1 hora aqui, para conseguir compensar aquela semana que eu faltei, ou eu vou ter que tentar imprimir um ritmo maior ou alguma coisa assim. A gente não tinha na nossa época, por exemplo, nessa época a gente não tinha PDFs de legislação organizada ou legislação otimizada ao quadrado, sabe? Que a gente vê diversos aí hoje em dia, que nos dão uma informação mais organizada, uma informação mais preciosa do que a gente tinha na época. O que a gente chegou a ter, o que eu cheguei a ter na época, no finalzinho ali, foram as primeiras edições daquele Código Penal para concursos, Código de Processo Civil para concursos, CLT para concursos, da editora Juspodium, que meio que fazia, às vezes, dessa legislação organizada, assim, vamos dizer assim. Então, o que acontecia, então? A gente tinha que arranjar ferramentas, improvisar ferramentas para poder conseguir suprir essa falta de informações, essa falta de ferramentas que a gente tinha na época. Hoje, também, não só a informação é em excesso, mas as ferramentas são em excesso. E aí entra inteligência artificial ainda e dá uma bagunçada ainda mais.
Só que nessa falta de informação, a gente ainda tinha um princípio geral, que era assim, você precisa sentar e estudar. E hoje a gente acaba tendo ainda um ruído nas informações hoje, porque tem tanta gente falando tanta coisa, e às vezes tem gente falando que dá para você fazer as coisas sem estudar, ou, sei lá, estudando 2 meses, ou estudando tanto tempo, pouco tempo, assim. Não vou dar outros exemplos porque eu não sei. Então, esse é o primeiro, o problema de informação. Antes era a falta, hoje é o excesso de informação. Isso acaba prejudicando, porque você abre um curso hoje, seja uma legislação destacada, otimizada ao quadrado, seja um curso de 300, 400, e a gente já viu 800, 600, 800 horas, não lembro, que eram 2 anos para você formar uma base para a magistratura, que a gente tem esse problema de que, tá, você comprou um curso, ele tem 400 horas aula, o que você faz com ele? Você não sabe o que fazer com ele, porque ninguém está te falando como estudar, e mais ainda, como aquela aula vai encaixar na prova, né? E acho que é esse problema que a gente tem. Lógico, isso aqui, ele acaba suprindo um pouco disso, porque você não precisa... Um pouco não, acaba suprindo isso, porque você não precisa identificar o que você precisa estudar, você já tem um cronograma pronto. Lógico, a gente explica lá na aula de boas-vindas como isso funciona, mas só para você ter uma ideia do que é esse problema de informação. Antes, pouco, hoje, muito, acaba gerando. E aí, quando você não sabe o que fazer, você acaba patinando, né? Então, esse é o primeiro problema. E aí, a gente tem o outro problema, que é um problema de terceirizar a responsabilidade. E isso não parte do curso, né? Do mercado, não é do mercado. Isso vem do aluno. O aluno, ele compra um curso terceirizando a responsabilidade. E o que a gente normalmente vê, e isso aconteceu comigo também, porque eu comprei curso e não assisti, mas acontece do aluno comprar o curso, então ele desembolsou um valor, R$1.000, R$500, R$100, não importa quanto, mas ele desembolsou um valor. E ele acaba confundindo isso com o fato de ter estudado com qualidade. E a gente vê isso. As primeiras semanas dos nossos cursos regulares que a gente tinha antigamente era todo mundo entrando nas páginas, e aí da quarta, quinta, sexta semana em diante, isso acaba dando um problema. O que eu acho que acontece a solução para isso você precisa entender como que funciona a sua disciplina. O que te faz procrastinar e o que te deixa indisciplinado. Isso é um ponto essencial para você corrigir esse problema, se a gente pode dizer assim, esse problema para a sua rotina de estudos. Mas eu acho que hoje a gente tem um outro problema, né? Porque eu fico sempre tentando me colocar no lugar de quem está hoje. Antes a gente não tinha tanta coisa. Então, se eu compro um curso, por exemplo, eu tinha 3. Eu optei em o curso A, curso B, curso C. Eu optei pelo A, eu compro o A, o B e o C, ele não vai aparecer para mim. Eu não tinha rede social do jeito que é hoje, eu não tinha WhatsApp do jeito que é hoje, eu só tinha e-mails. Se eu não colocasse meu e-mail lá pro curso B e pro terceiro curso me enviarem e-mails, eu não iria ser bombardeado de e-mails. E ainda assim, o e-mail ele não é tão invasivo, vamos dizer assim, como rede social e WhatsApp. E aí o que acontece hoje? Hoje, o aluno ele entra no curso A e ele tem várias armadilhas que vão tirar o foco dele. Ele comprou o curso A. Ele entra no curso A, mas o curso B, o curso C, D, E, F, G, H e o professor X, Y e o Z, eles ficam falando sobre estudos,
sobre rotina ou sobre provas, e isso vai gerando uma dúvida no aluno. Pô, será que o curso A é o suficiente? Será que esse método é o suficiente? E isso faz com que o aluno, hoje em dia, ele busque, primeiro, eu acho que o que vai te dar a segurança é você evitar esse tipo de ruído na informação. Segundo, o que vai te dar mais, o que vai evitar esse problema é você entender como funciona o seu curso, porque você só busca outra informação se você está insatisfeito com o que você tem. Então, o que acontece? O aluno ele entra no curso, recebe 400 horas, o outro professor fala, não precisa de tantas horas aula. E o outro professor fala, não precisa nem de aula, é PDF. E o outro fala, não precisa nem de aula, nem de PDF, é só fazer questão. Você acaba questionando o que você está fazendo. E basta uma hesitação para você começar a implodir a sua rotina de estudos. Então você está lá estudando as suas 400 horas aula, que não é coisa fácil, você vai ter que estudar ali 3, 4 horas por dia, com muita atenção, parando, fazendo anotações, gerando um caderno que não é fácil, demora as 400 horas facilmente se tornam 600, 700, 800 horas de aula, porque você pausa, anota, né? Ninguém é uma máquina de estudar. E aí você tá lá se matando, vendo a coisa não andar, né, tão rápido quanto você gostaria. Você quer fazer, por exemplo, o Enem, você vê que vai terminar de estudar em um ano e pouco, e o Enem vai acontecer daqui 6 meses, por exemplo. E aí você começa a ver essas coisas e acaba questionando. Então, basta você se questionar para a sua rotina de estudos começar a decair. Aí o aluno começa a ou mudar completamente a sua rotina de estudos, ou ele desiste, que são as duas coisas que a gente mais vê. E acho que o principal é mudar a rotina de estudos. O aluno ele faz um mês de uma coisa, outro mês de outra coisa, passa 2 meses ele já procura outra coisa, passa 2 meses ele procura outra coisa. Nisso ele gastou em cada mudança, comprando um curso, comprando uma série de livros, comprando outro curso, comprando um conjunto de PDFs, e aí ele vai patinando, porque ele não deu tempo de nada realmente entrar na rotina de estudos e funcionar. Então essa como eu falei, é uma aula mais reflexiva, mas eu espero que ela dê um questionamento para você. São dois direcionamentos muito simples. Primeiro, para você ter uma rotina assertiva, você tem que saber o princípio. Por que você está estudando daquela forma? Como eu falei lá no início, eu sabia que eu não ia bater ponto a ponto. Esse é o exemplo, né? Ponto a ponto do edital. Então eu tinha que compensar com muito volume. Então eu tinha que acelerar a minha rotina de estudos. Se você tem algo mais direcionado, né? Como isso aqui, você vai seguir isso aqui, mas você tem que entender o princípio por trás disso também. Mesmo que você tenha um plano, um cronograma, não importa, você precisa entender o cronograma. Senão também não vai fazer sentido para você e você vai começar a se questionar. Então, entender o princípio por trás da sua rotina de estudos. Se for videoaula e videoaula funcionar para você, maravilha, mas tem que entender o princípio por trás disso. O segundo direcionamento, não terceirize a responsabilidade. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. E isso quer dizer que você tem que ter discernimento com o que você consome. E discernimento com o plano de estudos que você entra, que você se propõe a fazer. Porque se você não tem esse discernimento, qualquer coisa discernimento para assumir a responsabilidade pelos seus estudos, qualquer coisa que se fale sobre rotina de estudos te faz questionar
o que você está fazendo hoje. E questionar é o primeiro. Não quer dizer que nada é inquestionável. Eu estou falando questionar de será que está certo? No lugar de será que eu posso melhorar o que eu estou fazendo hoje? Então são questionamentos diferentes. No mais é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.